Olá, boa noite. Feliz desse momento, que é o último da semana. Foi uma semana intensa, mas muito lindo do apoio e incentivo de vocês, de poder compartilhar mais um momento juntos com cada um dos grupos. Já venho aqui com uma lista de ideias, de assuntos, porque foram muitas conversas interessantes durante a semana, né? E a gente meio que propôs pensar um pouco sobre vida pós 2020, né? E eu fiquei pensando, nossa, na expectativa que acabe em 31, no máximo em 31 de dezembro de 2020. Brincando com esse título, né? Que 2021 seja diferente. Mas, até por uma sugestão da Valdete Brito, que é de Belém, que está aqui com a gente, um primeiro tema para pensar, né? Como esse mundo online interferiu, assim, para vocês na criação, seja em manter a companhia, os bailarinos ativos, ou também em criar, né? Porque acho que quando a Valdete me falou, era o quanto as pessoas agora estão criando em casa. Não sei se você quer começar, Valdete, que sugeriu o tema, eu achei mais pertinente, né? Como que é essa coisa de criar na sua sala, onde eu tentei me inscrever no edital do Itaú, você fala, mas tem um sofá que não combina com ter uma parede toda branca. Como é esse espaço online agora na nossa criação e trabalhos? Assim, Você está sem som, Valdete. Tem que liberar o áudio. Ok? Sim. Então, boa noite. Estou bem feliz de estar participando deste projeto. Então, quero primeiro parabenizar toda a equipe do projeto. Eu acho que o lançamento do livro Olhar na Dança, neste período tão tenebroso que nós estamos passando, me trouxe um pouquinho de novas esperanças. Na verdade, reacendeu a chama criativa, né? Porque eu acho que a minha chama criativa estava com uma luz, com uma chama muito baixa, em função de todo esse contexto, né, da pandemia. E então eu quero parabenizar a Ruana e a equipe dela, sobretudo por esse olhar na dança ter alcançado a região norte. Eu sempre acho, às vezes, que ela fica pouco invisibilizada, digamos assim. Parece que nós não conseguimos nos conectar bem com a região norte e alargar um pouquinho esse olhar para a dança que é feita na nossa região e, sobretudo, falando de Belém, né, que é o local da minha fala. Então, fiquei bem feliz da dança ter chegado por aqui a partir do seu livro, né, desse livro que reúne vários pesquisadores. Então, para pensar esse momento do pós 2020, né, eu fiquei pensando, meu Deus, o que falar sobre isso? Eu sugeri e depois eu fiquei pensando enfim, como conversar sobre algo que está por vir, né? Porque, na verdade, nós estamos num tempo de mudança, num tempo de transição, e nada mais está no lugar que estava antes da pandemia ter se instalado. Então, esse lugar é outro, então são outros lugares, são outros modos de nos relacionarmos na vida, são outros hábitos e, por conseguinte, são outros modos também de pensar a dança que está por vir, a vida que está por vir ainda. E eu não sei muito bem o que será, né? Eu acho que eu estou me sentindo um pouco suspensa ainda com todo esse movimento de distanciamento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também esse momento veio para mim como um momento de tentar, talvez, me aproximar de mim mesma, das minhas questões, das minhas reflexões, de uma dança que, enfim, que ainda está oculta e que talvez seja revelada no pós-2020, nessa dança pós-pandemia, não é? E aí, o que eu percebi nesse período foi essa quantidade de processos criativos
nas redes sociais. Inclusive, eu mesma comecei pensando no que eu estava chamando no início de casa-palco, que era esse lugar da minha casa se transformar no palco, né? Então, o cenário modifica, o cenário é outro, é o cenário da minha casa, os objetos de cena são outros, são objetos que estavam aqui no meu cotidiano e que, claro, eles tinham uma função diferente. No momento em que minha casa-palco se transformou, no momento que a minha casa se transformou num palco, então o meu sofá passou a ter uma outra funcionalidade, a parede da minha casa uma outra funcionalidade, enfim, a funcionalidade se transformou numa funcionalidade estética de criação, né? Para minha dança, então acontecer nesse lugar. E aí eu penso, Ruana, e os outros meus colegas todos que estão aqui, que é um prazer conhecê-los por aqui, né? Quem sabe um dia possamos atravessar esse país e nos conhecer presencialmente mesmo. Então eu fico pensando que essa dança de que está por vir, que eu não sei qual é, eu acho que ela vai vir atravessada pela pandemia, porque eu não penso que a pandemia vai passar, porque ela deixou muitas marcas no corpo, né? Inclusive no meu, porque perdi muitos amigos. Essa semana, inclusive, perdi um grande amigo meu, músico, chamado Celso Miquiles, um parceirão, que ainda está doendo muito. Então, eu fico pensando que essa dança ela virá mais atravessada ainda por esse corpo que está vivendo esse momento, e essa dança está nesse corpo, porque dança é corpo, né? Então, provavelmente, seja uma dança, talvez a minha, eu estou falando da minha dança, estou conjecturando, porque, na verdade, o que eu estou falando aqui, nestas hipóteses, talvez nem sejam essas, de repente, porque não sei mesmo o que virá, mas eu penso que vai ser essa dança que vai falar disso, né? E talvez mesmo que eu queira não falar, talvez essa narrativa tão enraizada em mim desse contexto pandêmico, essa dança se apresente assim. Estava até hoje falando com a Ana Flávia, que acabou de entrar, minha amiga, parceira, irmã aqui de Belém também. Falei para ele, eu acho que eu vou falar hoje com a máscara, porque eu acho que eu acabei esquecendo a máscara em outro lugar da casa. Então, na verdade, eu acho que essa dança vem nesse lugar também, sabe? De pensar que corpo é esse, o que meu corpo vivenciou nesse período e de que forma talvez toda essa vivência, essa experimentação que eu estou vivendo agora, dos meus medos, do medo de sair de casa, desse corpo que está se reinventando dentro da sua própria casa e dentro dele mesmo, esse momento de lidar com esse meu medo, com esse meu isolamento. Tenho saído só para fazer as questões mais essenciais, enfim, como a maioria, nem posso dizer, né? Na verdade, eu diria como uma minoria, porque eu e muitos colegas temos o privilégio de ficar na nossa casa, né? E não nos faltar quase nada, mas eu sei que isso não é assim para todo mundo, e isso dói em saber que tem muitos amigos, artistas que não estão conseguindo, né? Enfim, nem sobreviver como sobreviviam antes. E as várias pessoas que precisam ir para a rua ainda, não é? Então, na verdade, Juana, me diz o meu tempo, que eu sou, né? Senão eu vou me embora, tá? Eu Pode acho que dizer a o que. gente pode ir trocando, assim, Então, ser o vamos mais diálogo trocando. que a Então, gente conseguir de uma eu coisa acho que que é isso. afeta Então, e vamos nos atravessar por aqui. Vamos lá. Obrigada. é. Uma das coisas que eu tive como vontade de fazer a live, né? Porque para que a gente de alguma forma desse as mãos assim para se sentir que tá todo mundo numa situação, né? Na mesma situação, na mesma distância, mas que não se sentir sozinho enquanto criadores, bailarinos e seres humanos, né? Então, cada um no seu estado tem suas coisas difíceis, mas que a gente segurasse na dança e para passar isso da melhor forma. Então, Vai, João, é pode ir. isso.
O João levantou a mão ali, então. Vou trocando com a Valdete. Eu também acho muito bacana que a gente tenha voltado esse olhar também para a região norte do país, né? O Brasil é grande demais, a beleza dele é esse e a gente acaba deixando tudo muito ali mais para baixo, né? E esquece a maravilha. Lógico que esse esquecimento também é pelas questões aí da mídia mesmo, né? De como as coisas funcionam melhor mais para baixo. A gente sabe, quem é do norte sabe do custo amazônico, o quanto isso é difícil. Eu vim do sudeste, não sabia de nada disso. Quando cheguei aqui, eu pude experimentar na pele essa questão e ver o quanto isso era real, né? Então, é sempre bom, realmente, quando qualquer iniciativa, ela tem um olhar para o Brasil enquanto um todo, né? E não só parte deles. É lógico que ainda existe muitos outros criadores também. A Joana só se fosse ninja e milionária para conseguir pegar todo mundo também, né? Mas aí não dá. Mas mesmo assim, esse carinho que ela teve de subir foi muito bom. Bom, eu tenho muito. Falando aí sobre o Milionária, né? Então, para deixar claro que foi um edital da Secretaria de Cultura, ainda num governo que tinha um dinheiro possível, né? Onde a gente pôde propor filmar vocês, né? Que eu acho que foi um diferencial, né? Poderia ter sido só aquela entrevista por e-mail, né? Mas ainda bem, porque foi caro, a equipe de filmagem foi uma coisa bem cara. E consegui levar eles para vários estados, né? Mas eu até quero te perguntar, você que tem a experiência do Sudeste e foi para o Norte, como é essa questão de editais, as possibilidades de, enfim, de fazer algo com mais recurso, né? Porque alguém lá, agora eu já não sei, enquanto Sudeste, alguém já tinha me falado assim, nossa, Belo Horizonte, a Rosa pode até falar sobre isso, que é de Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte tem que trabalhar forte porque ela concorre no edital com Rio e São Paulo, né? E aí, enfim, como é aí as questões políticas de apoio de Aqui, prefeitura? assim, eu posso falar mais por Tocantins, né? Acaba que Tocantins é uma cidade muito nova, o estado é muito novo, tem 30 anos. Então, a gente não tem muito essa política. A Alamira, por exemplo, ela acaba, como a Rosa, tendo que concorrer com o Brasil todo. A gente, quando ganha editais, são editais federais, né? Porque a Secretaria de Cultura aqui do Estado, ela diz que existe, mas é porque ela foi jogada para uma secretaria que é Secretaria da não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Infraestrutura, Turismo e Cultura. Então, na verdade, a parte que tem aqui de cultura que funciona mais é o município, né? Aqui tem um fundo municipal que funciona, tem editais municipais, tem conselho de cultura, né? No município ainda existe mais, mas mesmo assim os fundos os editais são muito, com dinheiros muito pequenos, né? 25.000, 35.000, que não dá para gerenciar projetos grandes ou de manutenção de grupo, ou de montagem, mas já dá um grande quebra menor, isso é fundamental. Agora, nessa questão do norte, né? Eu acho que a gente do norte a gente tem uma grande desvantagem, que é porque o próprio norte, ver o norte, já é muito difícil, né? Você veja que até para eu sair de Tocantins para ir para o Belém, Pará, eu tenho que descer para Brasília para subir de novo, e é uma fortuna. Então, por exemplo, se não são projetos como o da Amazônia das Artes, que tem circulação de espetáculos do norte pelo norte, a gente nem consegue ver as pessoas que existem, não consegue ver o trabalho de ninguém. Eu não conseguiria ver o trabalho das meninas aí que tem trabalho se não fosse por esses do SESC, né, que a gente vai e consegue ver. Então, mesmo assim, mesmo assim que eu gosto dessa coisa de voltar a olhar, eu também gosto de quando a gente está englobado no Brasil todo. E eu acho que a gente tem uma carência aqui para o norte mesmo. Acho que teria que ter políticas bem fortes aqui para o norte, mas ao mesmo tempo, eu gosto de me sentir junto com o Brasil todo, sabe? É como se eu fizesse parte de uma cota, mas eu queria estar com o Brasil todo. Eu não sinto muito prazeroso em saber que vai existir uma cota específica,
um edital específico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito sadio quando o pessoal começa a dizer que nos editais que quem vai circular pelo norte ganha mais ponto, né? Ou ganha mais, porque isso faz as pessoas virem para cá, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, as empresas nossas patrocinadoras todas têm sede em São Paulo, né, nos grandes centros, sabem que os grupos de lá batem na porta e sentam com eles, e a gente não senta, manda edital ou telefone como qualquer pessoa do Brasil inteiro, né? E nesse sentido, eu acho que a quarentena, assim, o isolamento social, tem feito todo o Brasil entender o que é esse isolamento que o Norte sente. Entende? É um isolamento que a gente sente. É o isolamento. Qual o isolamento? É o isolamento de que você liga a televisão e vê a coisa do Sudeste, vê todo o universo do Sudeste, Sul, Sudeste, né? Mais o Sudeste, mas está ali dentro da própria casa. Né? E é mais ou menos isso que a gente está se passando. Né? Está todo mundo dentro da própria casa e vendo outras realidades, só que agora do mundo inteiro. Então, agora as pessoas estão sentindo. E outra. Eu acho que agora as pessoas estão passando pelo que o mundo cultural sempre passou, essa carência, essa orfandade, né? Essa falta de olhar para a gente com mais carinho. A gente sempre esteve isolado também, né? E agora as pessoas estão se sentindo como é que é isso, né? Talvez até o artista ele consiga estar um pouco, entre aspas, mais confortável, porque ele já esteja habituado a se adaptar, né, a ter que se adaptar. Ela consegue ver, como a Valdete falou, ela consegue ver a casa dela como palco. Quem vai conseguir isso de uma hora para outra em poucos dias? Só o artista, entendeu? O médico não, ele já ia ter transformado a casa tirado tudo e transformado num hospital, com todas as infraestruturas do hospital. Então, para a gente que é criador, eu acho que a grande dificuldade, para mim, está numa coisa chamada aceitação, ok? Aceitar o que está se passando e a minha incapacidade de poder prever esse futuro, de simplesmente ter que lidar com o presente, né? Essa incapacidade minha de prever esse futuro é que mais me maltrata. Porque antes eu pensava que eu tomava conta da vida e eu vi que eu não tomo conta de nada. Absolutamente nada. Aliás, eu não tomo conta de vida nenhuma, né? Então, essa incompetência minha é o que está mais me motivando, esse ter que esse aceitar o que está acontecendo, entendeu? Porque ela, como ela falou, perdeu um amigo, e mesmo além de ela ter que aceitar, ela tem que aceitar na casa dela, porque ela tem que aceitar que ela não pode sair, ela tem que aceitar que ela não pode ir nem no enterro, e ela tem que lidar com essa dor dela com ela mesma. Essa aceitação. Eu escutei a Concessa, que é de Minas, falar que era uma guerra feminina. Eu concordei com ela. É uma guerra feminina isso. Porque, Só um vou falar, tem muita pouquinho. mulher. Quando você quiser, pode falar. A gente está Eu vou falar tentando. por que é feminina, que as mulheres fizeram isso. É uma guerra feminina no bom sentido, porque dizem que já matou mais gente do que guerra do Vietnã e outras guerras. Só que sem dar um tiro. E é uma guerra feminina porque volta você a olhar para dentro. Volta você a ter que voltar para dentro de si, para dentro da sua própria casa, a ter que gerenciar você novamente, tomar conta de si e dos seus. E para mim, que sou homem, acostumado a uma atividade mais yang, tá 100% nessa atividade yin, né, de introspecção, de ter que estar com esse outro tipo de comportamento, de aceitação mais passivo, né, que não é negativo, pelo contrário, né, muito positivo. Estou falando questão energética. Também tem sido difícil, né? Mas ao mesmo tempo tem sido muito rico. Eu estou com medo de mim mesmo quando sair dessa pandemia. Eu não consigo mais me aceitar, eu não sei nem quem eu sou mais. Juana, Oi. Juana, é que as pessoas estão dizendo que não está aparecendo a imagem. A gente Agora, estava. uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia que isso era possível, era essa capacidade de articulação que a gente está tendo, entendeu? Eu estou achando isso maravilhoso. Para outros trabalhos, de conseguir montar junto, né? Eu estou achando isso fantástico, assim, de poder, se quiser montar um trabalho agora, nós 3, 4,
Sabe? Estou dando um exemplo. Eu não sabia dessas possibilidades por conta dessas plataformas. E hoje existe ele, está me dando várias ideias, né? De não estar mais tão só, né? Tanto em questões políticas da cultura, como em questões de criação. Gente, acho que estamos ao vivo novamente, podemos continuar. Legal. E aí, falando sobre isso, né, de plataformas e não estar mais sozinho, até então conversei com a Rosa esses dias, e aí, Rosa, eu vou te incluir, né? E ela estava dizendo o quanto ampliou, assim, essa possibilidade de estar com pessoas, né, de outros lugares do mundo, né? A nossa reinvenção de dar aula ou de criar ou de qualquer parceria virtual que possa ser feita que antes a gente não, né, Rosa, visualizava, assim. Claro que tem todas as dificuldades do momento da pandemia. Antes da pandemia tem sim essa dificuldade aqui no Brasil, dessa inclusão do norte. As passagens aéreas são absurdas, tinha que ter mesmo uma política pública para fomentar tudo isso, para todo mundo transitar mais, e muito essa questão desses valores para ir, para vir, é o que mais barra. Às vezes você pede um orçamento, o pessoal corta o orçamento pela metade, aí como é que você fica? Então, assim, às vezes a gente até quer e tem dificuldade. E ainda assim, com a Companhia Mário Nascimento, a gente foi para o norte algumas vezes, norte e nordeste, a gente sempre buscava incluir. Eu também já fui com a trilogia, com palco giratório, a gente teve, inclusive, em Palmas. Não, mentira, Palmas não, mas a gente teve em vários lugares. Foi uma experiência incrível. Agora, eu também sinto, proporcionalmente, a gente como brasileiro excluído em relação ao mundo. Eu também sinto a gente como brasileiro periférico, falando do planeta Terra, sabe? E principalmente a gente que faz, porque assim, o nosso circuito internacional deveria ser a América Latina. E existem sim conexões com a rede sul-americana, maravilhoso, muita gente tentando, mas é na peleja. Onde tem fomento é na Europa, né? É Austrália, é Ásia. Dança contemporânea na Ásia bomba, falando de um termo bem popular. Eles investem grana e muita. Mas como é que a gente vai lá para o Japão? Como é que a gente vai para Singapura? Entendeu? Pensando de uma forma maior, mais global. Então, vai sendo um está para o outro, assim como o outro para o outro, para o outro, para o outro. Quem sabe o planeta Terra também não está na periferia do universo. Então, assim, eu acho que tem muitas questões, assim, a gente tinha que ter o nosso circuito forte aqui na América Latina com grana. Quantos festivais de dança não existem, mas eles não têm dinheiro para pagar o cachê, ou eles não podem dar passagem, né? Você quer ir para o México, você quer ir para a Argentina, e às vezes e tem poucos festivais. Você vai para a Europa, você espirra, tem festival de tudo quanto é tamanho, para tudo quanto é tipo de dança, tudo quanto é formato. Estados Unidos e em outros países. Então, tem que viver de festival? Claro que não, mas é legal demais, porque é nos festivais onde a gente troca, é onde a gente assiste um monte de grupo, faz aula com um monte de gente, conhece um monte de aluno, e isso aqui, para nós, está muito ruim há muito tempo. Então, assim, a gente tem sempre que ir pensando do nosso micro para o macro. E aí, o que foi que eu andei pensando com essa história? Vamos pensar no lado positivo disso aí. Tipo, eu sou pragmática. O que tem para hoje é a gente em casa. Então, como é que a gente faz? Porque nós estamos vivos e vivas. E vivex. E vives. Né? A gente está aqui. O que a gente faz? Bom, eu tenho meu workshop que eu já dava ele presencial, das mulheres. Comecei a fazer online. Na última turma tinha 2 italianas. Tinha uma outra brasileira que está em Los Angeles, outra brasileira que está em Portugal. Tinha bailarinas de Manaus, da companhia de Manaus, fazendo o meu workshop. Mulheres de Brasília, de Vitória e também de BH. Agora, quando que eu ia conseguir ter essa conexão com elas? E elas comigo, sabe? Ou, por exemplo, o projeto que a gente está fazendo, que eu e o João estamos participando. Ele está lá em Palmas, eu aqui em BH-Lândia, e a gente está no projeto. Né, vários artistas, ele eu já conhecia, Carol, mas eu fiquei conhecendo várias pessoas ali.
Eu acho que abre uma possibilidade que tira aquele mito do não, nunca vou poder trabalhar com fulano. Tirou isso, acabou. Eu achei que deu uma nivelada de que é todo mundo ser humano, tá todo mundo fudido. E chega de máscara, chega de fingir que os negócios estão legais. Não tá foda pra caralho, velho. Acorda, se liga. Então para de ser metido enjoado e fala comigo. E eu acho que, de maneira geral, as pessoas estão assim. As pessoas estão muito abertas para troca, para conversar. Alguém que convida para entrevista, você conversar com a pessoa, você convidar para a live. A gente está se aproximando e eu estou achando isso maravilhoso, né? Outro dia eu estava lá assistindo um primeiro bailarino do Miami City, dando uma aula no Instagram. Achei tão legal aquilo, vendo uma galera que parecia que estava fazendo a aula. Eu falei, gente, que massa! Então, assim, a gente está conseguindo chegar perto, às vezes de pessoas que a gente admira, tinha medo de chegar perto, ou de colegas que você queria muito trabalhar, mas nunca dava tempo, porque é um correndo para um lado, outro correndo para o outro, um mora num país, outro no outro, numa cidade, ou nos bairros, são longe, né, e tem a vida, que ninguém tinha tempo para nada. Agora a nossa vida é criar e lavar prato, né? A gente se organiza, porque tá todo mundo faz cozinha tudo bagunçado. Os pratos multiplicam, eles brotam como gremlins quando molha, não sei explicar o que acontece. E eu acho várias coisas positivas. Essa de poder estar com as pessoas, fazendo parcerias, é incrível. Eu estou trabalhando com a Flávia Tapas, que está no Rio. A gente tinha um trabalho que era presencial. Eu falei, não, agora vai virar online, vamos dar um jeito. Ué, nós estamos vivos, o trabalho está aí, por que a gente vai abandonar? E aí o que o João falou, vai dando outras ideias. É o que a gente tem. E agora o que a gente faz? Eu tive numa palestra, num seminário sobre cultura em Uberlândia, que o Rubem organiza, e que uma pesquisadora chamada Rosa Alegria, minha xará, ela falou sobre o futuro. E ela disse que se tivesse, olha que coisa, deve ter um ano e meio, sei lá, ela disse que se tivesse um bafão mundial, um problema na economia, seja o que fosse, que os artistas iriam se sair melhor, no sentido de que já vivem na corda bamba e já tem o uso da criatividade para saber lidar com a diversidade e tentar se resolver. Então, eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça e agora eu lembro dela toda hora. Eu falo, gente, a gente é muito assim, vamos resolver, o que você tem? Né? A sua casa virou palco. Que poético de se dizer isso, Valdete. E é isso mesmo. O seu palco, a sua casa é a minha, é a do João, é a de cada um que está aqui. E eu acho que, assim, eu me sinto com mais autonomia do meu trabalho. Porque eu sempre quis ter uma sede própria. A companhia também. Nunca consegui uma tal da sede própria, gente. Porque aluguel é um negócio que tem condição, uma coisa dessa. Agora eu tenho a sede própria ao Zoom. E a sede própria ao Instagram. São lugares onde eu tenho autonomia, onde eu falo o que quiser, ninguém me manda. Só se vierem me denunciar e vier aqueles algoritmos me bloquear. Isso ainda pode acontecer, a gente está sujeito. Mas assim, eu dou as aulas que eu quiser, eu posso falar fora o Bolsonaro o quanto eu quiser, quem não gostar de mim, que não me siga. Entendeu? Porque às vezes quando você trabalha para uma instituição, você é obrigado a seguir certas regras. Eu não gosto de seguir regras dos outros. Não gosto, gente. Não gosto. Então agora eu estou tão feliz, estou tão plena de poder ter um espaço onde eu falo, olha, esse ser aqui é assim. Só que eu estou vendo que tem um monte de gente que está assim também, então, vamos dizer, se descobrindo, se revelando, se mostrando, colocando mais opinião do que pensa. Isso reflete no trabalho artístico, isso reflete no que um inspira no outro, e no outro, e no outro. E eu acho que esse é o lado positivo. Isso é um caminho sem volta, sabe? Eu já falei que acabando a pandemia, esse negócio, demora o tempo que for, eu virei um monstro. Porque se ainda tinha coisa que eu me submetia, eu não vou me submeter mais, mesmo. É muito ruim. E eu acho que as pessoas se submetiam muito. Estavam muito baixando a cabeça para o sistema, para um monte de regra que vem, que você vai repetindo igual macaco e não sabe por quê. Chega, gente, para com isso. A gente tem muito mais para fazer na vida, todo mundo tem um potencial gigante. E a gente tem que se valorizar, nós todos que estamos aqui, as pessoas que estão vendo, sabe?
A gente tem que ter liberdade para falar, para criar e para expressar no que você acredita, o que você é. E eu acho que esse momento está ajudando a ter essa oportunidade, pela introspecção, pelo fechamento, pelo obstáculo, pela pressão na panela, que na hora que se explodir, tem muita coisa boa para acontecer. A Flávia levantou a mão. Você tá sem o áudio, tem que tirar. Oi, gente. Não, é que o áudio estava meio ruim, aí eu fiquei meio confusa, mas enfim, vamos lá. Eu acho que tem uma questão aí que me lembra que a questão da precariedade, né? E de como, diante da precariedade, eu acho que estão as possibilidades, as grandes possibilidades de reinvenção, né? E eu vejo a dança muito nesse lugar, sabe, de reinvenção. E quando eu vi o tema desse encontro, assim, essa coisa do pós-2020, uma coisa que me bateu muito foi, gente, e se não for em 2021? E se for? A gente vai esperar mais um tempo, porque fala pós-2020, a primeira coisa que me veio foi, oba, já é 2021, então já está acabando, vamos lá. Tipo, fazendo uma contagem regressiva, né? Louca para que acabe, mas não tem essa garantia de que acabou 2020, 2021 já está tudo ok, né? Então é pós-2020, mas pode ser 2022, 2023, eu não sei. E aí, esses tempos, eu tenho acompanhado muito a Casa do Saber, eu não sei se vocês conhecem, mas é um vídeo, um YouTube, tem canal no YouTube, tem página no Instagram, e eles têm vários professores que atuam na área da psicologia, da psicanálise, da filosofia. E muito que eu tenho percebido no discurso dessas pessoas acerca do processo da pandemia, que também eu acho que dialoga muito com várias abordagens até do âmbito religioso, não sei. Penso que a questão do agora, do valorizar o presente, o agora, né? E esse agora, como esse momento da precariedade e da reinvenção, e pensar que já está acontecendo, sabe? Não é quando acabar a pandemia que a gente vai saber como vai ficar a nossa situação. Eu acho que a gente já está criando novas condições agora. Acontece o que acontecer, entendeu? Porque, enfim, são estratégias de sobrevivência, é isso que a gente fala tanto em resistência, né? Eu penso que a gente esteja exatamente no momento de viver isso de fato. Então, acho que se algumas... Porque são questões que já estavam, não são questões novas, sabe? Tudo já tinha, já existia. Elas só ganharam uma visibilidade maior, talvez, uma luz maior sobre elas. Então, se a gente ainda não tinha conseguido realmente mergulhar nessas questões, que são questões da contemporaneidade, agora é o tempo, sabe? É a hora, tipo, é agora ou não vai ser mais. Então, se é para se transformar, a gente tem que apostar todas as fichas. Eu estou muito nessa vibe, com muita dor, porque, como foi colocado anteriormente, a questão da aceitação, né? Acho que uma primeira etapa do meu processo foi um grandíssimo inconformismo, porque inclusive coincidiu com uma grande mudança na minha vida, mudança de vida mesmo, de casa. No primeiro dia em que anunciaram o primeiro caso de Covid aqui em Belém, foi o dia que eu estava entrando nesse apartamento que eu estou morando aqui, né? E depois de todo um processo de várias coisas na minha vida pessoal, cheia de expectativas para viver uma nova vida, e aí eu me vi aqui, trancada nesse apartamento, eu e meu filho de 5 anos, e eu digo, gente, e agora? O que eu vou fazer?
Então, eu meio que dei uma pirada no início disso tudo. Mas também foi o meu período mais fértil em se tratando de criação. Logo no início da pandemia, eu decidi que eu ia criar. E aí eu fiz vídeos e vídeos e vídeos loucamente. Meu Instagram e meu Facebook tem milhões de vídeos do início, porque eu fazia um vídeo por dia. E aí eu fiquei louca. Depois que eu parei para ir refletir, né, um pouco mais essas questões e pensar o meu lugar também de privilégio nesse processo todo e entender que o meu formato de isolamento, porque eu sou a isolada radical, aquela que não sai, entender, não nem para fazer supermercado. Então, eu entender que o meu lugar de isolamento, ele é também uma forma de eu me posicionar politicamente, sabe? Hoje eu recebi uma divulgação de uma live, de um show, e que era uma foto, assim, tipo, com umas 10, 12 pessoas, sem máscara, sabe? Eu olhei aquilo, eu falei... quando eu recebi a divulgação, eu respondi para a pessoa, eu disse, sim, está valendo já a aglomeração? Olha, presta atenção, cuidado como vocês se colocam, porque além de cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar também da nossa imagem, cuidado para vocês não serem confundidos com fascistas. Porque também tem, acho que, esse outro lugar, né? Então, se você tem um privilégio, né? Como é que vai se posicionar diante de uma situação como essa, em que a única medida protetiva que existe, de fato, é o isolamento, né? Então, são, acho que, reinvenções e reinvenções. E reinvenção, principalmente do luto, né? O luto é uma coisa que está no nosso cotidiano agora. Todo dia a gente perde alguém e é isso, a gente está reelaborando os modos de lidar com perdas, enfim, lutos também simbólicos, não só lutos propriamente ditos, né? É isso. Você me fez A lembrar que... Luciana agora, hein? Não sei nem qual a voz dela. Oi, gente. Também queria agradecer a Joana pela iniciativa, não só do projeto, pelo convite, de colocar a gente aqui em contato, de eu ter essa oportunidade de conhecer vocês. Brasília também tem um certo isolamento, né? Se sente, lógico, que não é igual ao norte, mas a gente também se sente meio longe de tudo, né? Porque a gente está no centro, a gente fica meio longe de tudo, por incrível que pareça. Poderia ser um centro mais atravessado, né? Mas não é a verdade, né? É um centro forçado, né? E então a gente fica também muito isolado. Passei muitos anos aqui sentindo sempre esse isolamento de intercâmbio, de diálogo mesmo, de poder falar com outros artistas, né? De dividir coisas, até angústias mesmo, né? Desse local, às vezes de um lugar de... A gente lidera, a gente faz muita... A gente, como é que fala isso? A gente acumula funções, né? Somos provavelmente todos aqui são professores, coreógrafos, produtores, psicólogos, massagistas. Eu costumo falar aqui para os bailarinos que a gente é psicólogo, massagista, fisioterapeuta. A gente para poder dar conta do nosso trabalho, né? Porque a gente é muito precarizado, né? Agora, falando mais do tema da conversa, estava ouvindo vocês falarem, né? Eu não consigo ver muito da forma tão positiva como vocês estão vendo. Isso é bom, porque ouvir outras subjetividades ajuda a gente a sair, às vezes, do redemoinho que fica, às vezes, na nossa cabeça. Eu sinto muito esse momento ainda
tenho a esperança que ele seja só um momento, né? Que acho que eu não, como o João falou, eu não consigo muito imaginar como é que vai ser a volta, se existe uma volta de fato, né? Então, estou num momento muito de não entender muito e estou tentando viver um dia de cada vez, não faço muito esforço também para entender, não, para não dar uma pirada. Tento viver um dia de cada vez, tentando entender que as coisas estão mudando muito rápido, né? E fora a pandemia, tem tanta coisa acontecendo que é impressionante, assim. Não é só a pandemia, né? A pandemia, agora, nas últimas semanas, a gente até esqueceu da pandemia, gente. Coisa como pode esquecer da pandemia num momento que está morrendo, sei lá, 1.200 pessoas por dia, né? E é um processo, assim, realmente inacreditável, assim. Eu sempre fico, às vezes, tentando fazer até um certo jejum das reuniões, das coisas, notícias, da overdose de informação, porque a gente está numa overdose inacreditável, né? Mas concordo que também, por exemplo, existe essa condição, ela abre possibilidades de intercâmbio pelo uso da internet ou por esse mesmo aplicativo que a gente está, e não eram possibilidades, não era uma prática minha, né? Então, realmente abre outras possibilidades de intercâmbio que têm sido muito acalentadoras, abrem outras possibilidades, dão outras ideias, como o João falou, né? Mas acho que isso é uma coisa que vai se agregar. Eu acredito que, mesmo depois da pandemia, algumas coisas vão ficar, né? E dure, sei lá, mesmo que... Eu acho que a gente não vai voltar ao normal durante muito tempo, mas se gradativamente voltarmos, essas coisas, essas novas maneiras de estar junto e também de produzir conhecimento na área da dança vão ficar, né? Eu acho que vão ficar, vão ser outras práticas, né? Vão dar lugar a outras práticas, mas nunca substituir o que a gente faz, né? Acho que a nossa arte é uma arte da presença, é uma arte que indiscutivelmente dividir o mesmo tempo e espaço, principalmente o espaço, é fundamental para essa arte. Se ela se transformar, ela vai virar realmente uma outra coisa. E que a gente vai ter que desenvolver um novo vocabulário para dar outro nome, porque não vai ser o que, na minha opinião, o que sempre foi, né? E eu não sei como é que estava pessoalmente vocês, mas eu estava num movimento mais artístico de dança, de pesquisa artística, muito saindo desses lugares mais de espetáculo, de uma distância da plateia para coisas mais intimistas, para um contato maior, saindo dessas convenções espaciais de teatro italiano, indo para uma coisa mais instalativa, às vezes fazendo trabalhos. Meu último trabalho tinha 24 pessoas, só 24 pessoas podiam assistir por vez. A gente andava pela cidade, tinha uma coisa muito íntima e, ao mesmo tempo, muito de estar junto. Então, é um choque não poder mais ir para a cidade, né? Meu trabalho tem muito a ver com corpo e cidade. Então, tem um impacto muito grande no cerne do que eu estava pesquisando, assim. E, então, apesar de que eu sou super curiosa, então já tô na onda aqui de pesquisar a linguagem das videoconferências, da telepresença, essas novas possibilidades. Então, abre outras possibilidades, mas quebra com um caminho que estava muito, muito incrível, assim, de estar trabalhando, pensando nessas novas maneiras de se relacionar com o público, né? E aí essa mediação aqui da tela, eu acho que muda muito essencialmente, assim, pelo menos o que eu estava fazendo, o que eu estava pesquisando, estava interessada no momento. Então, acho que é um baque, né? Mas eu encaro muito como também uma outra possibilidade de estudar outras coisas, de ver outras coisas, de abrir outras portas, de outras possibilidades. E eu acho que isso que você falou, eu acho que é a Rosa, né, que falou. Eu também super sinto que existe uma abertura para o intercâmbio
essa condição até de a gente estar sozinho, a gente busca mais ainda o outro, e essa subversão do espaço, que a gente pode estar aqui com uma pessoa que está no exterior ao mesmo tempo. Muitos colegas meus que nunca gostaram de ir para a internet estão indo para a internet, estão aprendendo a lidar com essas ferramentas, e isso nos instrumentaliza para outros tipos de relação, né? Então, eu acho que espero que isso fique, que isso vire uma prática um pouco mais comum, um pouco mais desmistificada, né? A gente possa acessar mais mesmo as pessoas que estão mais longe, né? E é muito doido. Mesmo as pessoas que moram em Brasília, tem muitas pessoas também que eu estou entrando em contato que estavam sumidas assim da minha vida e agora estão aparecendo mais, a gente está se encontrando mais. Que coisa mais louca, né? Mas é um paradoxo mesmo, né? Mas eu fico curiosa de saber o que isso vai acontecer, né? O que vai acontecer daqui para frente. Acho que vão ter mudanças. Já está mudando, né? E fico curiosa, fico atenta, né? Essa é a minha atenta e ao mesmo tempo assim super hiperestimulada, mas não dando conta, sabe, de ver tanta coisa assim. Acho que é isso. Assim. Você perguntou o que a gente estava fazendo. A gente, com a companhia Mário Nascimento, estava no meio de uma temporada no CCBB. Ia ser mais de um mês em cartaz, estava bem no meio. A gente fez metade, aí na segunda eles avisaram que já era para parar. E o espetáculo que a gente estava apresentando se chama Espera. Agora vocês vão ficar esperando mesmo. Tipo isso. Tem uma outra coisa que eu estava pensando, o mundo, o planeta Terra, principalmente o Brasil, foi pego no susto. E tecnologicamente a gente está na idade das cavernas, né? Então eu acho que agora o pessoal da tecnologia está correndo atrás para tentar melhorar também os serviços que ainda são muito precários. Eu penso que daqui 2 anos já vai estar tudo assim muito melhor e a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lembra a gente no Zoom? O som ficava com delay, toda hora caía, ficava rodando aquela bolinha. Eu imagino que vai dar uma corrida para acelerar essa qualidade também. Assim espero, porque deixa muito a desejar, né? E a gente que dá aula de dança, ou quem faz show de música, o som é muito ruim e isso interfere. Uma outra coisa que eu penso... E tem o tal do delay, né? O delay é muito estranho para dar aula, né? Muito doido. E eu fico pensando em outro negócio, quanto ao espetáculo, eu acho que vai ter uma solução do tipo ter os espetáculos presenciais e já ter um sistema de câmera para transmitir ao vivo também, as pessoas poderem assistir online ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma solução no momento. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de fazer videodança, fazer trabalho em vídeo profissional. Uma coisa é eu me filmar, eu improvisando, joia. Mas fazer isso ter uma cara profissional não é minha praia, definitivamente. Então isso é uma coisa que me dá muita dificuldade. Já da aula online eu descobri que eu amo fazer isso. E gosto. Mas dançar, aí eu já tenho, não é muito meu... o que eu faço, eu tenho feito porque não tem jeito mesmo. Mas aí tendo a possibilidade presencial, eu vou sair dançando no meio da rua pelada, gritando, assim que puder. Porque eu acho muito difícil ficar. Uma outra coisa que eu acho que pode estar acontecendo, e eu estou sentindo, é que eu estou pesquisando mais qualidade de movimento. E eu acho que naturalmente está acontecendo com todo mundo. Pesquisar possibilidades, porque a gente tem tão pouco espaço, e aí, o que a gente vai criar nesse espaço tão restrito, né? Ou nesse tempo, que corpo é esse agora? Não é mais um corpo que faz uma aula numa sala enorme. Até a nossa preparação muda. Isso traz outras qualidades, possibilidades. E eu acho que mais à frente, a gente podendo sair da caixinha, pode ser que demore muito. Mas eu acho que isso vai trazer outro jeito de a gente entender a dança. Eu acho que pode ser que abra para outras descobertas para cada um no movimento. Eu acho que tem uma coisa também que assim, a linguagem do vídeo é outra linguagem, né? São outros elementos. Você tem a câmera, você tem a distância, tem a percepção da câmera que é outra, né? O recorte do corpo, a tela diminui muito, né? Uma mão
pessoalmente ou aumenta, né? Então tem uma coisa muito muito específica da linguagem que não é simplesmente nós que somos que estudamos e que trabalhamos o tempo todo no palco, temos que nos voltar para estudar essa linguagem, para poder dominar ela novamente, para começar a dominar, porque é uma outra linguagem. Eu não consigo muito. Eu confesso para você que houve uma overdose de pessoas improvisando na internet, que no primeiro momento você acha legal, mas depois eu confesso que eu fiquei assim, já não consegui assistir nenhum minuto de cada coisa, mesmo pessoas muito interessantes dançando. Acho que a overdose também tem um lado que banaliza um pouco a coisa, entende? Você vai perdendo o interesse, assim, aí para você se interessar tem que ser muito bom, tem que ser assim espetacular, uma coisa assim do outro mundo, ou então, né? Não sei nem o que é isso, porque eu nem gosto tanto da coisa espetacular, entende? Assim, tem que ser muito singular, né? E eu acho que acho que é natural, foi uma manifestação, veja isso como um fenômeno, um desejo, né? Até até por nossa precariedade, eu acho que a gente tem enfrentado da dança, das artes em geral, uma falta de público grande. Então, quando a gente ficou isolado e viu que estava todo mundo vendo a internet, eu me explico um pouco assim, acho que as pessoas viram uma oportunidade de se conectar e de divulgar o próprio trabalho, de mostrar para mais pessoas, não de mostrar no sentido só de se mostrar, mas no sentido de compartilhar o seu trabalho com o outro. E existia né, acho que é uma carência mesmo. Mas aí houve uma overdose, teve um momento de overdose, assim, que eu falei, meu Deus, gente, para de dançar com o sofá. E eu confesso que eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Assim, a Valdez falou da casa palco, e eu, ai, meu Deus, não, para de dançar com o sofá, chega de dançar com a almofada. Eu tive um pouco isso, entende, assim, pessoalmente. Mas eu acho que a gente já está mudando de novo, já está em outro momento, né? As pessoas já estão fazendo outras coisas, né? Já acalmou esse momento, né? E aí vai ser. Eu acho, pegando um pouquinho o que a Lara está falando, eu acho que esse momento mesmo, sabe, de nós nos reinventarmos, né? Eu também no início, igual como a Flávia falou, eu comecei a postar algumas coisas, mas também só consegui fazer isso 2 vezes. Depois eu não consegui mais, porque eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Não estou conseguindo. Na verdade, eu queria tentar me reencontrar nesse lugar desse distanciamento, né? Então, aqui em Belém, eu acho que eu não falei ainda, eu tenho uma companhia de dança, que chama Companhia Experimental de Dança Baldete Brito. Esse ano a companhia completa 22 anos de existência e resistência, né? E eu fico me perguntando um pouco, uma pergunta que eu tenho me feito, mas muito a partir de uma pergunta que é da Helena Katz, que recentemente eu estava ouvindo esse congresso da UFBA. Nossa, que é um congresso enorme, né? Com várias mesas, com diferentes temas. E a Helena, em uma das mesas, estava perguntando por que a dança não consegue se sustentar. E aí eu vou atravessar um pouquinho essa fala para conversar com o que a Rosa falou, né, dessa importância das políticas públicas. Eu acho que o João também falou. Eu também concordo com a importância das políticas públicas, sim, com os editais, mas há um tempo já eu fico me perguntando isso. Por que a dança que eu faço, e agora eu vou falar desse meu lugar de criadora aqui em Belém, por que a dança que eu faço não consegue, junto com os meus intérpretes criadores, com a minha companhia, se sustentar, sabe? Por que a gente precisa muito ficar correndo atrás de editais ainda? Eles são importantes sim, mas, por exemplo, quando os editais acabam, parece que nos tiram o chão. Eu tenho essa sensação comigo mesmo, né? E com a minha companhia. Mas hoje eu consigo já me trabalhar pensando que a companhia precisa sobreviver sem os editais também. Porque, enfim, são editais políticos, né? Eu sei que está na Constituição brasileira, inclusive, essa importância do fomento, né? Enfim, do fomento à cultura, à arte, à cultura, mas eu acho que nós artistas, eu fico falando comigo mesma, que como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo fazer a dança
dentro das possibilidades que a minha companhia, junto com o meu elenco, consegue fazer, sem ficar enlouquecida, correndo atrás dos editais o tempo todo, né, concorrendo com, enfim, com o mundo, né, com o mundo da dança brasileira. Então, cada vez mais eu tenho tentado exercitar esse lugar, né? E de ficar me perguntando mesmo, em 22 anos de existência, nós temos 15 espetáculos. Alguns espetáculos nós conseguimos através dos editais, sim, mas muitos não conseguimos, tirando do nosso próprio bolso. E talvez, o que a Rosa até falou, poxa, agora eu estou, né, na minha casa, então eu sempre quis ter esse lugar. Então o Instagram, as redes sociais também me possibilitam esse outro lugar. Por exemplo, a minha companhia, a gente tem uma sala de dança, e isso um pouco nos ajuda. É uma sala que não é tão grande, mas ela tem se transformado já há um tempo, há muito tempo, numa sala também cênica, numa sala de espetáculo. E faz muito tempo nós temos apresentado nossos espetáculos nessa sala. É uma sala que, inclusive, é aberta para a cidade, também aqui em Belém. Tem grupos de teatro que já apresentaram lá. Ana Flávia já também levou o trabalho para dançar lá. Ribalta, a companhia de dança, que é da professora Maírla aqui em Belém também. Algumas companhias já passaram por lá. E é um número pequeno, né? Como a Lara falou, estou num lugar agora mais intimista, né? Assim, com pouco público. É exatamente nesse lugar que também a nossa companhia aqui se encontra, né? Nesse lugar que só cabe o quê? Só cabe 20 pessoas, só cabem 25, 30. E ainda assim, às vezes, você não consegue colocar 30 pessoas na sala assistindo o teu espetáculo. E essa pergunta, né, que eu tenho me feito, que foi a partir da pergunta da Helena, que era: que dança é essa que eu estou fazendo também? Porque essa dança não consegue chegar num outro lugar, sabe, para outros públicos. Então, talvez essa dança pós-pandemia, como a Ana Flávia disse, que talvez não seja em 2021, seja 2021, 2022, 2023, enfim, a gente quer crer que não, que termine logo, né? Mas, e como a Lara disse, eu concordo, como a Rosa falou, eu concordo também, que vai deixar, assim, coisas positivas também, né? Nós vamos ficar com coisas positivas no processo de criação, e uma delas é esse lugar dessas mídias, dessas plataformas, que eu também era super avessa, toda enrolada na internet, né? E tem o Luan, que é um bailarino da minha companhia, que é meu sobrinho, ele que tem me salvado bastante. Antes era a Alessandra, porque é difícil ainda para mim isso, mas eu penso que é esse lugar do exercício de novo, de reaprender a trabalhar com essas mídias e, de uma certa forma, estreitar essa distância. Essa distância que eu posso agora aqui estar mais perto da Lara, que está lá no DF, essa distância do João, que está lá em Tocantins, né? Enfim, a distância com a Rosa. E assim, eu acho que talvez, estreitando um pouco, talvez nós consigamos nos ver mais. É claro que o bom é ser presencial, né? A dança é a arte da presença, sim. Mas, no momento, é o que nós estamos conseguindo fazer e ter. E eu penso que, por exemplo, ontem eu ministrei uma aula para o grupo coreográfico da Universidade Federal do Pará, que é onde eu trabalho com a dança, e eu ministrei a aula da minha casa, os bailarinos na casa deles, e no final eu propus um jogo que era: ok, agora você dança aí na sua casa com a música que eu vou ouvir aqui na minha casa. Então, eu estava com uma música que eu coloquei aqui, vendo a Maírla, que é professora também, trabalha comigo no grupo, dançando na casa dela, e parecia que a música, enfim, foi feita para o processo que ela estava ali improvisando naquele momento. Então, outras alternativas de processos criativos vão surgir, e já existiam aí, mas agora eu acho que com esse momento isso nos fez nos reaproximarmos mais desses outros lugares de processos, né? Acho que é um pouco isso. Acho que talvez essa dança, ela não vem mais só na dança presencial, mas vem a dança numa outra dimensão, com outro público. Talvez a gente consiga atingir eu talvez consiga atingir com essa dança um número maior de pessoas, para além do que a minha sala de dança pequena comporta, por exemplo. Enfim, são só reflexões mesmo sobre o que está por vir. Eu não sei realmente o que está por vir, só estou conjecturando aqui. É isso. Eu tenho um negócio para falar. Pode ainda? Pode, a gente está quase 10 horas, de repente começa a fechar, senão viramos a Eu vou noite fechando então. Tá muito boa, muitas ideias. A primeira questão é o seguinte, para ir fechando, eu tenho uma pergunta: será que nós estamos realmente isolados?
Será que depois, quando acabar a o Covid, a gente vai olhar para esse passado agora, que é o presente que nós estamos vivendo, tendo aproveitado o máximo? Eu gosto muito de acampar. E quando a gente vai para acampar, a gente começa a dar valor a uma coisa muito besta. Tipo a água saindo da torneira. Nossa, vaso sanitário é uma bênção. Tudo que Água é quente. passar despercebido quando você chega na casa. Mas por quê? Porque você esteve realmente vivenciando uma realidade diferente. Às vezes eu sinto que a gente está nessa realidade diferente, forçada, naturalmente, todavia a gente não está realmente vivenciando tão positivamente como poderíamos estar vivenciando. Às vezes eu sinto as pessoas até trabalhando mais do que... Eu vejo as pessoas no estresse, é tanta live para participar, é tanto, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir. Então, e hoje, gente, a pandemia, por isso que eu estou falando que é uma coisa feminina, ela traz para você para dentro. Traz para dentro. Você está vivenciando essa coisa de parar? Ou quando você está ficando mais louco do que antes? Eu tenho hora que eu estou ficando mais perturbado do que antes. E é para ser o contrário. Por isso que, como a Luciana falou, eu não quero saber de notícias. Tem hora que eu não quero saber de mais nada, porque eu cansei. É tanta coisa que ficou demais. Então, será que eu realmente estou vivenciando esse isolamento como poderia para o pós-Covid, ou seja, para trazer benefícios, para eu saber valorizar a água que sai da torneira e o sanitário que eu vou sentar, porque agora eu estou dentro do acampamento? Uma outra coisa, a internet é outro universo. Concordo com a Luciana, com as meninas, quando falam que é outra coisa, entendeu? Criar para vídeo é completamente diferente. Não é à toa que nesse universo de pandemia, nossa, estão destacando outras pessoas que sabem fazer vídeos, que sabem... Os próprios editais têm valorizado esse tipo de pessoa. Tem edital que você não sabe fazer um podcast, não sabe gravar, não sabe filmar. Eu falo, gente, eu não sei fazer nada disso. Esse edital não é para mim. Tem edital que eu falo, eu tenho que contratar um profissional para fazer isso, porque eu não sei fazer. E outra, eu não gosto. Eu gosto como as meninas, eu gosto do tocar, do sentir, do estar presente, né? Do sentir o cheiro de nhaca lá, de mandar o menino botar um desodorante. Eu gosto da presença, né? Mas, ao mesmo tempo, não posso negar que essa coisa também está trazendo benesses. Por exemplo, por que a gente não faz esse encontro mais vezes? Sabe? Assim, seria uma oportunidade. O teatro, a gente também circula muito em pessoal do teatro. A gente, por isso chama arte cênica. Os trabalhos, nossa mistura, a gente acaba em pessoal do teatro, também sou formado em teatro. E o pessoal do teatro, o próprio tipo do trabalho de teatro, ele é em círculo, ele depende da cena do outro. E nós da dança, naturalmente, a gente sempre está mais olhando no espelho, procurando a internalização, o contato consigo mesmo. E isso faz com que, muitas vezes, o teatro saiba se articular melhor, porque o próprio modo de trabalho do teatro obriga essa articulação. Talvez essa pandemia nos obrigue a saber nos articular melhores enquanto dança, e talvez vá responder à possibilidade da Valdete. Será que não está no momento de nós sabermos sentar em roda, em círculo, e parar de olhar só nos espelhos de nós mesmos, entendeu? Agora eu estou vendo como é que é em Belém, como é que está em outros lugares. Está na hora de a gente fazer esses encontros e ter pessoas que são competentes, como a Joana, para promover isso, porque eu não vou, sabe? Eu estarei em todos eles, mas eu não tenho essa competência de saber articular isso, talvez no futuro, mas é muito importante que a gente comece esse um por todos e todos por um. Será que a gente, de tanto diálogo, não consegue montar festivais no futuro que vão trazer todos vocês e essas companhias, entendeu? Pensar coisas juntos para que um atenda o outro, todos os estados, e para que os estados se ajudem. Esse um por todos, todos por um, eu acho que é o que mais a pandemia está despertando dentro de mim. É tipo assim, como a Rosa falou, não tem mais como ninguém dizer que não está precisando de ajuda ou usar máscara. Acabou as máscaras. Então, vamos nos unir, vamos trabalhar junto. Eu me despeço nesse sentido, de fechando. Eu espero que cada um vivencie, saia daqui cheio de ideias, né? E
que esses encontros permaneçam, que a gente faça alguma coisa com outras pessoas, mesmo que eu não esteja, mas que a dança esteja sendo fomentada, essa troca, entendeu? Para que várias pessoas assistam também. Alguém quer um álcool em gel? Então, já está caminhando Eu para o tô final? viciado agora, eu falo, eu passo álcool em gel. A gente já está caminhando para o final? Eu acho que Então, eu também queria aproveitar para agradecer, porque eu entrei comentando e não fiz um agradecimento, né, da importância desse projeto, enfim, tudo que os colegas já falaram, as colegas já falaram, com relação à importância disso, e que bacana poder fazer parte de algo que atravessa o país, né? E também fechando um pouco esse pensamento, eu acho bem pertinente essa colocação que a Lara fez sobre a questão da carência, né? Nesse início de processo de pandemia, eu acho que eu me vejo mesmo nesse lugar e admito, né, o inconformismo e a carência, e se jogar numa experimentação de uma linguagem que não é do nosso domínio propriamente, né? Eu já tive há muito tempo atrás um projeto de videodança, mas eu já não estava mais interessada nisso. Eu também gosto mais Eu fico às vezes me perguntando, caramba, quero um contato, improvisação, quero um corpo, e, né? E como é que a gente vai fazer agora? Mas, enfim... E pensar que, de fato, talvez isso tudo tenha esse excesso, essa overdose, como a Lara chama, seja um tipo de banalização, mas eu acho que um movimento necessário para a sobrevivência desses corpos que vivem de dança, que respiram, cujo oxigênio é a dança, né? Então, tipo, eu preciso dançar, eu preciso viver, senão, né? Como se não fosse mais possível. Acho que a primeira sensação que veio foi muito essa. E também na fala da Valdete, só para rapidamente contextualizar, para chegar no ponto final aqui, essa realidade de Belém. Eu também venho de um grupo, Companhia Moderno de Dança, aqui de Belém, que esse ano está completando 18 anos de existência, nessas mesmas condições de precariedade, ora tendo edital, ora tendo que se virar e fazer brechó com seus objetos pessoais para poder ter grana para fazer as coisas, enfim, sobrevivendo. E a gente chegou, antes da pandemia, a gente viveu uma situação de não ter mais o nosso espaço de trabalho. E no momento em que isso aconteceu, foi um pouco impactante, porque veio aquela crise, né? Não temos mais onde ensaiar. Hoje a gente já vê, pô, que bom, né? Que não deu certo, que bom que a gente não tinha mais onde ensaiar, porque senão a gente ia estar agora enrolado num compromisso financeiro que a gente não ia dar conta, né? Então, Pois é, se a gente tivesse conectado, a Lamira nunca teve lugar para ensaiar. A gente já resolveu isso de várias formas que a gente podia ter contribuído para você, de vários lugares, instituições que a gente consegue trabalhar ensaiando sem ter o espaço. Aconteceu? E aí, diante dessa crise, eu acho, da gente não ter um lugar, surgiu também essa possibilidade de estar em qualquer lugar, estar em todos os lugares, né? E criar essas redes que agora estão mais dentro da nossa realidade cotidiana, a partir de iniciativas como essa, por exemplo. E aí também eu queria destacar... Para não esquecer que eu já disse para ela, já ofereci o nosso lugar uma vez para vocês. Mas calma, deixa agora, não é o momento para a gente pensar nisso, né? Só para lembrar. Isso é uma questão, acho que de espera, de fato, né? E aí também dizer da importância dessas redes e falar assim, como é esse estar em vários lugares, né? Por exemplo, amanhã eu vou, pela primeira vez, eu vou a Honduras.
Então, eu vou estar lá em Honduras. Nunca tive essa possibilidade, nunca tive essa oportunidade, né? Num festival de dança que vai congregar vários países da América Latina. E eu acho super importante. Uma iniciativa tão... Passa para a gente aí, vai ter live, passa para a gente aí depois o contato. Uma iniciativa, acho que tão importante quanto essa que a gente está vivendo aqui agora, né? Nesse momento aqui, desse encontro. Então, é isso, só para realmente deixar aqui meu agradecimento. É muito legal ouvir vocês também, ver vocês, né? Pessoas que eu não conhecia. E vim acompanhando as diversas postagens acerca do livro O Olhar na Dança e, aos poucos, conhecendo as pessoas. É um projeto muito, muito belo mesmo e muito caro, acho que. Todos os aplausos e reverências. Né? Só tem uma mão, a outra. Eu queria só falar, assim, que essa coisa que eu falei, assim, da overdose, da banalização, eu super compreendo também, entendeu? Também tive esses impulsos, acho que foi um fenômeno, né? Assim, foi uma manifestação mesmo, assim, você vê coletiva, assim, das pessoas sentirem essa necessidade. Eu acho que isso diz muito da precariedade da nossa profissão, também da nossa existência, da nossa vontade de fazer, né? A gente tem muita vontade de fazer. É impressionante, assim, de ver. Quanto mais a gente conhece, eu tive a oportunidade de viajar para 3 estados pelo um projeto do SESC de dramaturgia na dança, e fui dando uma oficina, e a gente vai conhecendo grupos que têm mais ou menos a mesma idade. Minha companhia tem 30 anos. E é impressionante você ver, né, que o outro tem 18, o outro tem 20, o outro tem 22. Fala, uau, e a gente às vezes nem conhece essas pessoas que estão trabalhando há tanto tempo, né? É muito louco isso, assim, essa realidade é muito mais normal do que a gente imagina, né? Milhares de pessoas que estão trabalhando lá nos seus, né, isoladas de uma certa forma, né? E resistentes, né? Persistentes, né? Resilientes. Todos os aí que a gente puder, a gente... E é isso, né? Eu acho que é uma coisa de adaptação mesmo, um desejo muito de fazer, de continuar, né? Eu acho que se eu quisesse fechar alguma coisa aqui, é que vocês tenham muita força para continuar o trabalho que essa pandemia, que nada venha para parar vocês, que vocês continuem, que todos nós consigamos nos reinventar e de alguma forma continuar, né? Porque o que o nosso trabalho às vezes parece, no momento de pandemia, às vezes até dá um baque, assim, você fala assim, meu Deus, o que eu faço não serve para nada. E ao contrário, sabe? Cada vez mais é de entender a necessidade do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. Ao mesmo tempo não tem importância nenhuma. É esse paradoxo. É sempre esse paradoxo. Tem um ditado, né, oriental que fala, né, não tem importância nenhuma o que você faz, mas é importante fazer. Acho que é bem isso, entendeu? Não tem importância, mas é importante fazer. Eu acho que é por aí. E é isso, é o que eu desejo, assim, para todos, para a Joana aqui também, que essa força realizadora se multiplique, esses contatos que você conseguiu com essas pessoas, de alguma maneira. Agora a gente tem o livro, né, que a gente vai poder também acessar de uma outra maneira essas entrevistas, se conhecer de uma outra maneira. A gente, de fato, leia esse livro, porque as pessoas não leem os livros, que a gente realmente faça esse exercício de ler os livros para conhecer um pouquinho um e o outro, e que esse contato não pare aqui, que isso se multiplique, que isso se diversifique e que continue acontecendo, né? É isso. Eu estou aqui, né, falando pela Companhia Mário Nascimento, estava pensando, o grupo tem 23 anos e tem 15 trabalhos.
E eu estou há 17 anos no grupo e já tem alguns anos que eu já não sei quantos que eu divido a direção do grupo junto com o Mário. E ele teve uma fala no Instagram, né, Joana, esses dias, e aí eu que fiquei responsável de vir aqui falar essa parte. Também agradeço muito a Joana pela iniciativa. No Brasil a gente ainda tem muito pouco material escrito sobre dança. Isso é de extrema importância, está tendo um movimento agora maior de tentar correr atrás, de preencher essa lacuna. E isso é maravilhoso. A gente mesmo lá no grupo queria ter lançado o livro com 20 anos do grupo. Estamos com 23 e ainda não lançamos. Vamos ver. E outra coisa que eu estava aqui pensando, sabe o que é? Sabe o Tinder? Quando dá match, né? Aquelas coisas para namorar. Agora é como se fosse um Tinder cultural, né? Porque a gente está se conhecendo mais por esse veículo aqui. E igual eu falei, assim, das pessoas estarem se mostrando mais, porque é o que tem pra hoje, gente. Você vai fingir que você é uma coisa que você não é? Máscara, basta essa, né, João? Usar mais não dá. Então, assim, com isso, a gente está tendo mais chance de se conectar com pessoas que têm mais afinidade com o seu trabalho, com o pensamento, e às vezes a gente que nunca na sua vida você tem a oportunidade de cruzar o caminho presencial, ou ia dar tempo de conversar a ponto de descobrir, né? E aí nas redes a gente vê as postagens, lê, é mais fácil de dialogar, tem esses encontros igual a gente está tendo agora. Eu sinto que até é cansativo os encontros no Zoom, mas eu sinto que a gente presta uma super atenção. Não sei, eu acho que eu presto mais atenção, eu fico mais focada quando tem essas reuniões, assim, alguém fala, não sei se é com todo mundo. Mas eu acho que essa história de dar match cultural é um ponto muito positivo e a gente precisa também se apegar no que vai nos dar, no que vai aquecer o coração da gente para os momentos difíceis que muita gente está passando e estamos passando, uns mais, uns pior, uns médio, depende das estruturas, do que aconteceu em volta, mas de qualquer forma cada um precisa, ao máximo possível, buscar ser um pilar de conexão. E quanto mais a gente tiver, se cair um para lá, não é quando a gente faz improvisação e todo mundo dá as mãos, vocês já fizeram esse exercício que um da roda cai e a roda inteira se ajeita e a roda inteira puxa aquele um que caiu? É isso que a gente está passando agora e é nesse veículo. Então, estamos juntos. Olá, eu só quero me despedir também. Agradecer novamente a Ruana pelo projeto maravilhoso. E fiquei bem feliz em conversar com todos vocês, conhecer a Lara, a Rosa, o João, olhar minha amiga Ana Flávia por aqui, né? Nós estamos perto, na mesma cidade, mas foi bom vê-la por aqui. Enfim, dizer que é isso, né? Eu acho que o momento é esse mesmo, de nos reinventarmos, é o que nós estamos falando aqui. E que bom que o livro saiu. E olha, Rosa, a minha companhia está igualzinha à sua, viu? Porque a minha ideia era lançar o livro aos 10 anos, não consegui. Lançar o livro aos 15, não consegui. Lançar o livro aos 20, não consegui. Agora também não estou mais pirando com isso. Quando tiver que ser, será, né? Gente, obrigada, boa noite, beijo, se cuidem, tá? Que nós possamos sair e atravessar esse momento com muita saúde. Enfim, e mais criativos e criativos o tempo todo. Beijos, obrigada. Obrigada a todos. Muito feliz esse fechamento. Eu acho que tudo isso que vocês falaram estava sempre desde a ideia inicial, de quando eu escrevi o projeto para o edital, de mapear grupos, identificar, e talvez fiquei refletindo aqui, será que no que a Lu falou, de que a gente aqui de Brasília se sente meio isolado, e aí queria que fosse para o norte com certeza, né? Só Rio e São Paulo teriam 30 grupos, mas não, vamos tentar dar as mãos aí. Acabou que a pandemia reforçou tudo de um jeito louco, né? E muito feliz de ter, obrigada demais de vocês terem batalhado tantos anos, nos inspirado tantos anos, a ponto de querer fazer um livro para reforçar esses guerreiros que mantêm grupo, né? E que inspiram todos os bailarinos. Então, em breve vai chegar para vocês. Já coloquei a maioria pelo correio. E aí,
A gente teve alguns problemas aí com a transmissão, o som foi perfeito, a imagem nem tanto, mas está gravado e eu vou colocar num link para disponibilizar depois. Está sendo gravado pelo Zoom. E fiquemos em contato. Posso trocar depois os e-mails de todos, se quiserem, e mandar para o... Mas como vocês falaram, a Rosa falou... Oi? Eu ia falar só uma coisa, quando vocês vierem em Brasília, por favor, entre em contato. Por favor. Como a Rosa falou, sempre foi uma intenção. Sempre foi uma intenção muito grande, desde o início, na verdade, inicialmente até pelos bailarinos, né? Que fosse esse lugar do match cultural, né? Onde você pode ver um grupo que, nossa, tem uma linguagem que você gosta, identifica, deixa eu pesquisar, entender eles e conhecer novas coisas. E aí, entre grupos, lindo, né? Eu, se puder, vou trazer todo mundo para cá um dia, quem sabe. Beijo, obrigado pelo seu tempo. Tchau. Até 10 da noite. Você tá chorando, né? Eu chorei agora no finalzinho. Eu já ia dizer que você tinha que terminar com choro. Eu sou chorona, todo mundo agradecendo, é tão lindo. O Maia é tão lindo porque tem tantas pessoas novas, incríveis, que eu não conhecia, e tantos que eu sempre admirei, incríveis também, agradecendo o livro. É uma coisa que não existe. Não existe. O Maurício Peixoto valeu também, né? Tá aí caladinho, mas sem ele a gente não faria nem, né? Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Um abraço grande, gente. Até a próxima. Tudo de bom. Sai. Tchau, gente. Vou sair. Tchau. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Pode fechar, eu acho. Tchau. Um abraço. Um abraço da Lume. Sai, Lume.